Bom dia, alunos. Tudo bom com vocês? Tudo bem? Aí, o meu nome é Luiz Eduardo, né? Sou professor aí de Logística e Gerenciamento dos Estoques e espero que vocês sejam que vocês sejam muito bem-vindos aí à nossa aula. Aí o pessoal do curso técnico em agronegócio aí, né, que tá no terceirão aí, sejam bem-vindos aí à nossa aula, em parceria com o CIED, através do Estúdio Escola Estúdio, né? Aqui, em parceria com o CIED. Vamos aí à nossa aula de logística e gerenciamento de estoques, né? Nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar falando aí sobre previsão de demanda, qual que são os requisitos para a previsão de demanda, qual que são os impactos, né, dessa previsão de demanda na cadeia logística, e também vamos entrar no assunto de supply chain, que é essa cadeia de suprimentos. A gente vai abordar hoje esse assunto aí, que é muito importante na logística também, pessoal. Vamos aí à nossa aula, então, vamos começar lá. Então, na aula de hoje vamos falar mais um pouco, que a gente já falou, sobre a previsão de demanda, seus requisitos, seus impactos na cadeia logística e na redução dos custos logísticos, né? O que esses requisitos impactam, né, na redução dos custos logísticos, que a gente já vem batendo aí nessa tecla, né? Quão importante é a redução dos custos logísticos, pois a logística é uma área que impacta muito, né, numa empresa, né? Porque ela tem um custo bem elevado. Então, quanto mais enxuto, mais reduzido esse custo, melhor. Pessoal, na aula anterior, nós falamos sobre fluxograma de logística e distribuição. Começamos a falar de previsão de demanda e ainda falamos sobre os custos logísticos referente ao agronegócio lá. Lembra? A gente viu lá sobre os custos logísticos no agro, foi passado um vídeo lá referente aos custos atuais, né, como que estão os custos atuais no agronegócio, sobre aquela reportagem lá que foi falado sobre que os custos logísticos baixaram no Brasil nos últimos tempos, né, os custos de exportação, não o custo logístico interno, né, para exportação, tá bom? Então, meus queridos alunos, vamos à nossa aula de hoje lá, vamos para cima. Continuando sobre previsão de demanda logística e seus impactos na cadeia logística e de distribuição. Vamos lá. Então, previsão de demanda logística é um estudo geralmente realizado em conjunto com os setores de gestão de estoque e de vendas, que tem por finalidade se antecipar às necessidades futuras da empresa, tornando assim os níveis disponíveis sempre equilibrados. Trata-se de um trabalho preditivo. O que é preditivo? É um pré, né? O pré ele, vem antes, né? Então tem que ser feito, né? Essa previsão tem que ser feita antes, né? Como se diz, é uma previsão. A gente já falou sobre isso na aula passada, né? É uma previsão, não é algo concreto, mas é algo que você se baseia para nortear o seu processo logístico, né? Que a gente já falou na aula passada. Você precisa dessa previsão para que você não se perca não se perca nesse caminho, para que tudo vá bem do início ao fim do processo logístico, né? Desde os insumos lá que a gente já falou, produção, né? Distribuição, até chegar à mão do cliente lá o produto. Tá, ok? Então, a gente já falou sobre essa parte, que previsão de demanda logística esse é o conceito da demanda logística. Vamos aí a uma questão para pensar. Nosso amigo ali, Carlos, ele precisa repensar a sua previsão de demanda logística, pois ele não quer ter problemas quanto à sua cadeia de suprimentos. Então, como podemos ajudá-lo nesse processo? Não só a sua cadeia de suprimentos, como todo o seu processo logístico, né?
na fabricação, ou fabricação ou produção, na armazenamento, na distribuição, todo esse processo precisa de uma previsão de demanda logística. Então, como a gente vai ajudar, vai nortear Carlos nesse processo? Como podemos ajudá-lo, né, a estabilizar esse processo logístico? Então, a gente vai ver nos próximos slides aí como a gente vai ajudar ele. Então, primeiramente, vamos analisar todos os tipos de previsão de demanda. Quais são os tipos de previsão de demanda, né? Então, o estudo de previsão de demanda logística deve ser realizado com base nas necessidades do negócio. Contudo, podemos destacar dois tipos de previsão que podem ser estruturados em uma empresa. São dois tipos ali que a gente vai estar vendo aí a seguir, pessoal. Tá ok? Vamos lá, então. Previsão de demanda quantitativa. Na previsão de demanda quantitativa, né, na logística, é preciso verificar a demanda de cada época, de acordo com a sazonalidade do negócio. Pode ser aplicada uma equação média simples ou mais complexa, considerando variáveis externas que possam impactar a demanda, tais como taxa de crescimento da economia, entrada ou saída de novos competidores, entre outros. Então, essa quantitativa, essa previsão vai ser em cima da sazonalidade de cada produto, qual produto que a gente trabalha, né, qual que é o pico de venda, qual que é o baixa venda. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta, né, nesse processo. Então, é aí que vai sobre a quantidade, sobre quanto vai ser vendido, né, quantitativa, quanto, né, que vai ser preciso para essa previsão de demanda vai trabalhar em cima da quantidade, né? Então, o estudo de previsão é constituído por meio de dados e análise de resultados históricos. Então, vai buscar o histórico lá atrás de um produto, né? Vão no mercado, analisar, tudo isso aí deve ser levado em conta. Essa previsão de demanda quantitativa. Tá ok, pessoal? Previsão de demanda qualitativa. Então, essa análise consiste em informações coletadas por meio da experiência dos profissionais, como os vendedores, por exemplo, que têm mais acesso a clientes e uma experiência mais consistente para entender a necessidade deles, ou até mesmo por meio de uma consultoria especializada. Ela pode ser utilizada juntamente com a quantitativa e para otimizar os estudos da primeira, de forma a ampliar a compreensão da situação atual e futura da empresa. Então, nessa qualitativa, vai se embasar na qualidade, né, da qualidade do processo ali. Por isso que ele está dando exemplo com os vendedores, né? Os vendedores sabem, né, o que é o dia a dia lá do cliente, o que ele precisa, qual que é a qualidade que o cliente, né, ou o distribuidor precisa, né, para esse processo que ele esteja andando bem corretamente. Então, essa previsão de demanda é feita em cima da qualidade do serviço. Entenderam, pessoal? Tá ok? Qual a importância para a empresa quanto à previsão de demanda? O que a empresa deve levar em conta? Qual que é essa importância para uma empresa? Eu tenho uma empresa lá, no caso lá de Carlos. Qual que é a previsão? Qual que é a importância dele estar fazendo uma previsão de demanda para a empresa dele? Então, imagine você fazer um alto investimento de produtos para uma data especial, como a festa de final de ano, e metade desse estoque ficar encalhado, porque o mercado se mostrava arriscado para negociações em grandes volumes. É exatamente nesse ponto que a previsão de demanda se torna importante para qualquer empresa, independente do setor de atuação. Então, a previsão... digamos, agora 2024. Qual que é a previsão de vendas para o Natal de 2024? A previsão é de X. Então você tem que estar X ou próximo ali, né? Não pode estar muito longe, tem que estar perto. Claro que a previsão pode ser menor ou pode ser maior. Mas você tem que estar perto ali da previsão para poder fazer, né? Fazer com que a tua empresa ocorra tudo no mais correto possível. Pode haver imprevisto, como a gente já falou, pode, é uma previsão, não é 100%, né, confiável.
mas essa previsão é necessária, essa previsão de demanda é necessária, né? Esse estudo da previsão é necessário, né? Para que lá no final, por exemplo, você não fique com o teu estoque cheio, ou chegue, né, ao contrário, falte produto para você vender para o teu cliente. Aí o cliente chega lá, eu quero comprar tanto X, não tenho mais estoque, acabou, né? Então, tem que nem muito, nem pouco, né? Nem faltando, nem sobrando. Tem que estar ali legalzinho, redondinho, tá bom? Tá. Aqui um dado importante dessa previsão de demanda é que ele vai diminuir a ociosidade dos seus funcionários, né? Então, suponhamos que você não fez a previsão de demanda para o semestre correta e o estoque da empresa baixou drasticamente, conforme a gente já falou. Conclusão, não há produtos para armazenar, embalar, descarregar ou carregar os caminhões. Esse cenário negativo contribui e muito para a ociosidade dos trabalhadores. Muitos não terão o que fazer e acabarão sendo improdutivos durante a jornada de trabalho. Por outro lado, com uma estratégia calçada da análise de necessidades, você consegue equilibrar bem o nível de qualidade dos serviços com os funcionários disponíveis, extraindo o melhor de cada um. Pessoal, eu vou trazer um exemplo aí, que me veio aqui agora, sobre essa ociosidade aí, e que aconteceu recentemente. A fábrica da Renault, por causa da guerra lá na Rússia e na Ucrânia, ela ficou sem peças lá no estoque, né, peças para montagem dos carros lá, e ocasionou a ociosidade dos funcionários, que tiveram que ficar em casa, sem trabalhar, né, acarretando prejuízos para a empresa, né? Imagine a empresa lá, Renault, daquele tamanho, a empresa de automóveis desse tamanho parada, toda a linha de produção, porque não tinha peças. É claro que nesse caso foi feita a previsão de demanda, mas eles não contavam com a guerra que ia acontecer lá na Rússia e na Ucrânia. Então, isso impactou lá no processo de produção deles. E, poxa, foi muito chato, né? Não foi legal para a empresa isso. Então, essa previsão de demanda estando certinha, ela não vai deixar o seu funcionário ocioso. Ele sempre vai ter o que fazer, né? Trabalhando, produzindo e, né, estando ali, né, sempre fazendo o serviço que ele tem que fazer, né? Não ficando parado e estando ali parado, como diz, ele entrou na empresa, ele bateu o ponto, ele tem que estar trabalhando, não parado, né? É assim que as empresas pensam, tá ok? Vamos lá? Aproveitamento de todo o espaço físico disponível. Ali a gente tem um desenho ali de um CD, o armazém, né? Então, quando a sua empresa investe em grandes armazéns para os serviços logísticos, é esperado extrair todo o benefício de um amplo espaço físico. Porém, essas vantagens só acontecerão se houver um bom trabalho de previsão de demanda. Assim, é possível adquirir mercadorias suficientes para utilizar o espaço do armazém, aumentando a produtividade do setor e trazendo maiores lucros para a empresa. Ó, ali aproveitando todo o espaço físico, tanto para mais ou para menos, né? Faz a previsão de demanda bem certinho, bem corretinho, para que nem sobre espaço e nem falte espaço. Pode ocorrer, às vezes, também de faltar espaço, né? Não só sobrar espaço dentro do armazém. Você tem que estocar teu produto fora do armazém, improvisar um local de armazenamento não é legal, né? Então é legal essa previsão estar trabalhando junto, né, com a armazenagem também, para que não ocorram esses processos que você pode perder produto por ficar fora, né, do local certo de armazenagem, se for perecível, por exemplo. Então não pode ocorrer isso, né? Então essa previsão também tem que estar bem alinhada quanto à armazenagem, pessoal. Tá ok? Melhor controle de estoque. Então, isso a gente entra também na parte de armazenagem, né? O estoque. Então, o que a gente já falou, nem mais nem menos, sempre dentro da medida certa. E é exatamente essa filosofia que a previsão de demanda traz para o controle de estoque da sua empresa. A verdade é que o erro de muitos gestores é acreditar que um estoque abarrotado seja sinônimo de lucro. Isso é um equívoco muito grande.
Superestimar seus produtos ou serviços só fará com que você se preocupe mais em médio e longo prazo. Então, assim você vai conseguir vislumbrar os processos em uma camada um pouco mais profunda. Então, esse controle de estoque, pessoal, conforme a gente já falou lá, bem alinhado, para que não haja a perda de produtos, né? Nem de insumos, nada disso, né? Principalmente na parte aí do agro, levando para a parte do agro, os insumos, os grãos, né? Eles têm que estar bem, o estoque tem que estar certinho ali. Ah, entrou tanto, vai sair tanto, a demanda é para tanto. Então, que esteja bem alinhado, ocorrendo bem alinhado e bem redondinho ali, para que não haja perdas. Pode haver perdas? Haverá perdas, sabe? Mas que seja o mínimo ou quase zero, né? Como diz. E que a demanda esteja bem certinha ali. Para isso que é muito importante essa previsão da demanda dentro da nossa cadeia logística. Ainda, pessoal, sobre a previsão de demanda logística, ela é eficiente porque considera vários fatores para analisar as necessidades do estoque da empresa. Por exemplo, o que ela leva em conta? Qual que é os fatores que ela leva em conta, né, para analisar essas necessidades? O desempenho da economia, como que está a economia, se ela está, né, bem a economia ou está baixa, né, como que está o desempenho da economia no mercado. A concorrência, tem que ver qual que é os seus concorrentes, né, como que está a concorrência, como que eles estão vendendo, qual que é a campanha de marketing que estão utilizando, o que eles estão, né, fazendo de diferente para que a gente poder ou passá-los ou, né, tá junto ali pelo menos emparelhado com eles, né? A localização, né? A localização ali principalmente da parte de armazenagem, de distribuição, né? Nessa parte tem que estar muito bem alinhado, conforme a gente já falou anteriormente. O histórico de vendas tem que ser levado muito em consideração. Qual que é o meu histórico de vendas? A gente já falou lá, sazonalidade eu entro nessa parte, né? O histórico de vendas. Inverno eu vendo tanto, no verão eu vendo tanto. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né, por esse processo, tá ok? Quais são os maiores problemas para uma empresa quando ela tem uma má previsão de demanda? Ou quando não tem? Ou uma má previsão de demanda, ou não foi feita previsão de demanda, né? Ou ocorreu um erro e eles não conseguiram fazer a previsão de demanda correta. Então, quando uma previsão de demanda logística não é feita corretamente, e há o chamado efeito chicote, e a empresa pode sofrer com a falta de produtos ou acabar ficando com excesso de produtos no estoque, conforme a gente já falou, né? Falta ou excesso de produtos, gerando prejuízo para o negócio. É uma alteração constante da demanda do produto ou serviço fornecido pela empresa. Independentemente do tamanho da variação, pequena ou grande, afeta todas as áreas da empresa: produtores, distribuidores, atacadistas e a armazenagem logística em geral, né? Quando os produtos estão no estoque, quanto tempo leva a separação e a embalagem e o envio dos produtos para os clientes? Tenha todos esses dados na ponta do lápis, né? Esses dados também tem que estar na previsão, né? E quando não há previsão, acontecem esses erros aí, conforme a gente está ali. Tem até eu trouxe ali um desenho ali. Você quer ir com a seta para o lado do problema ou com a seta para o lado de não problema? Né? Se você quer ir para o lado da seta não problemas, não quero problema, então tem que ter uma previsão de demanda bem feita, né? Então tem que estar bem alinhado, né? Tem que levar isso, não levar em conta, tem que ter uma previsão de demanda, né? E ela tem que ser bem feita, bem analisada, tá ok? Agora, quais são os benefícios de realizar uma previsão de demanda na sua empresa? O que ela vai trazer de benefício para você? O que vai alavancar a tua empresa? O que vai trazer de positivo para você? Tá? Neste ponto, provavelmente você já entendeu que a previsão de demanda
o que é a previsão de demanda, né? Como realizá-la e por que ela é importante para a sua empresa, certo? Mas quais os reais benefícios desse trabalho? A gente vai ver nos próximos slides quais são esses benefícios reais que essa previsão de demanda vai trazer para a nossa empresa, né? E vai ajudar no nosso negócio aí, da nossa empresa, ou na distribuição do nosso produto agro, né? Seja qual empresa for, seja no ramo do agro ou não, tá bom? Vamos lá? Então aí, ele ajuda a melhorar o planejamento da empresa, essa previsão. Basicamente, um dos principais benefícios da previsão de demanda é trazer melhor organização para a sua empresa. Se você cria um planejamento sem apoio analítico, as chances de que os processos ocorram como esperados são baixas, muito baixas, né? Ou seja, planejar nem sempre é sinônimo de eficácia. Então o teu planejamento tem que estar baseado na demanda. Tem que estar baseado na demanda, esse planejamento da empresa, tá ok? Todavia, o quadro se inverte completamente quando o trabalho é calçado em estudos e cruzamentos de números, ou seja, a previsão de demanda logística não é só um incremento ao planejamento da empresa, como também torna mais coeso dentro da realidade do negócio. Tá ok, pessoal? Então, conforme a gente já falou ali, para ajudar nesse planejamento, melhorar o teu planejamento, a previsão de demanda tem que estar já tem que ter a previsão de demanda pronta para você planejar o futuro da empresa, tá ok? Ela otimiza processos e aumenta a eficiência operacional. Basicamente, um dos principais benefícios da previsão de demanda é trazer melhor organização para a sua empresa. Se você cria um planejamento sem apoio analítico, as chances de que os seus processos ocorram como esperado são muito baixas. Planejar nem sempre é sinônimo de eficácia, tá? Conforme a gente já falou lá no slide anterior, né? Em outras palavras, a previsão de demanda logística não só incrementa o planejamento da empresa, e torna mais coeso dentro da realidade do negócio, né? Ela vai otimizar os processos da sua demanda logística e operacional, tá ok? Ela diminui os gastos, diminui os gastos, os custos. Portanto, como explicado, a logística sempre foi um dos setores mais onerosos de qualquer empresa, assim como atividades que necessitam de grandes investimentos, tanto em material e em equipamento quanto em pessoal. Os custos sempre foram altos na área. A aplicação da previsão de demanda logística é uma maneira inteligente de amenizar os gastos do setor. Então, com um trabalho preditivo bem desenvolvido, o gestor consegue diminuir a taxa de desperdícios e retrabalhos, contratar de forma mais eficaz, reduzir os custos com as frotas. Aí a diminuição do custo, né, pessoal? O corte dos gastos, né? Diminui os custos logísticos, diminui os gastos com uma previsão de demanda bem feita. Conforme a gente já falou lá, né? Os custos vão estar bem alinhados ali, como a gente já falou, o custo logístico é muito alto, né? E assim, no final de tudo, isso reflete uma considerável contenção de gastos. Você vai conseguir conter os seus gastos no final, tá ok? Então aí, concluindo, qual que é a conclusão sobre a previsão de demanda? Enfim, não há dúvidas do quão benéfica a previsão de demanda logística pode ser para uma empresa. Afinal, todo negócio que deseja se manter competitivo por muito tempo precisa se adaptar a uma realidade de contenção de gastos. Então, essa análise são informações apresentadas. Então, analise as informações apresentadas e se antecipe às necessidades da sua empresa. Conforme a gente já falou, a previsão você está se antecipando, né, ao que vai ocorrer.
para que você não leve susto lá na frente, né? Poxa, aconteceu isso? Não. Não, tá aqui, ó. Foi feita a previsão, tá? Tá aqui na previsão, tá falando que ia ocorrer isso mesmo. Então você já tava sabendo que ia acontecer aquilo através da previsão, tá ok? Para não levar susto e não ocorrerem erros. Pessoal, temos aí uma atividade para fixação do conteúdo estudado. Primeira questão aí, das questões abaixo, qual indica corretamente os dois tipos de previsão de demanda? Letra A, quantitativa e qualitativa. Letra B, qualitativa e quadriculada. Ou letra C, quantitativa e qualidade. E a questão 2 ali, sobre a importância da previsão de demanda para a empresa, é incorreto afirmar. Letra A, diminuição da velocidade dos funcionários. Por outro lado, com uma estratégia calçada na análise de necessidades, você consegue equilibrar bem o nível da qualidade dos serviços com os funcionários disponíveis, extraindo o melhor de cada um. Ou é a letra B, melhora do controle de estoque. Nesse caso, o ideal é sempre deixar o estoque o mais cheio possível. Qual que é a incorreta, pessoal? Vocês, por favor, façam essas questões aí. Eu já vou vir com a resposta aí. Um minutinho já vem com a resposta aí. Vamos às respostas, então? Olá. A primeira lá, das questões abaixo, qual me indica corretamente os dois tipos de previsão de demanda? Letra A, a correta é a letra A, quantitativa e qualitativa. Lembra que a gente falou lá sobre esses dois tipos de previsão de demanda, lembra? A quantitativa, que é o quanto você precisa, e a qualitativa, que é a qualidade do que você precisa, tá ok? Lembra que a gente falou, né? E a segunda, sobre a importância da previsão de demanda para a empresa, é incorreto afirmar. É a letra B, né, pessoal? Melhora do controle de estoque. Nesse caso, o ideal é sempre deixar o estoque o mais cheio possível. Não, né? Lembra que a gente falou lá que a previsão de demanda ela vai ajudar você a equilibrar, nem deixar muito cheio, nem deixar muito baixo. Deixar ali no ideal para você poder estar suprindo a necessidade do seu cliente, tá ok? Pessoal, agora a gente vai passar um vídeo aí sobre a previsão de demanda logística, tá ok? Vamos aí ao nosso vídeo? Bom, o dado inicial para que a gente possa ter uma previsão de demanda é o planejamento de vendas, né? Nem sempre isso está disponível para todas as empresas, mas é o ponto inicial, né? E com base em quê? Com base em dados históricos, né? Que são tratados estatisticamente e além de informações importantes também sobre o pessoal que está em contato direto com o cliente, vendedores, representantes, responsáveis de assistência técnica, entre outros, né? E essas informações são coletadas, né, também na imprensa, no mercado, né, sobre fatores conjunturais que podem influenciar o comportamento de uma demanda. Então, a análise de estrutura desse conjunto de informações vai gerar uma melhor estimativa para o mercado, para a gente prever o consumo futuro, ok? Bom, é muito importante que a empresa saiba utilizar todas essas ferramentas disponíveis para conseguir antecipar uma demanda futura, né? E isso pode envolver o quê? Né? Formar e manter uma boa base de dados de histórico de vendas, assim como informações que expliquem suas variações e comportamento no passado. Utilizar métodos matemáticos, né, adequados que ajudem a explicar o comportamento da demanda, compreender como os fatores
ou as variáveis internas, como as promoções, por exemplo, ou externas, como clima, condições econômicas, influenciam no comportamento da demanda. Mais ainda, nós temos que coletar esses dados, né, essas informações relevantes do mercado. E a empresa também tem que ser capaz de derivar uma estimativa de demanda futura de forma confiável. Então, a base da previsão de demanda é a base para o planejamento estratégico da produção. Marketing, vendas, suprimentos, finanças, recursos humanos, né? E a partir daí as empresas desenvolvem os planos de capacidade de fluxo de caixa, de vendas, de produção, de estoques, de mão de obra e de compras, e vários outros planos. Veja algumas decisões, por exemplo, por área funcional, que se baseia na previsão de demanda. Então, por exemplo, a produção, ela faz uma programação, ela faz o controle de estoque, ela faz o planejamento agregado da produção. O marketing e vendas pode alocar a forças de vendas, promoções, lançamentos de produtos. Suprimentos, pode fazer o planejamento e programação de compras e o controle de estoque. Finanças, planejamento orçamentário, investimentos na fábrica e em equipamentos. E recursos humanos, trata do planejamento da mão de obra, contratação e demissões, né? É recomendado, pela literatura e também na prática, né, é recomendado que essas decisões sejam tomadas em conjunto, né, seja um processo colaborativo. Quando a gente faz um processo colaborativo, a eficiência desse processo, a eficácia desse processo, ela é muito grande. Bom, e quais são os objetivos da previsão de demanda, né? Primeiro, é utilizar a capacidade eficientemente. Reduzir tempo de reação aos clientes, né? Resposta ao cliente, ou seja, melhorar o nível de serviço junto aos clientes, evitar perdas de vendas, né? E, logicamente, diminuir estoques, né? Com isso, eu vou estar propiciando que a empresa tenha resultados melhores, né, dentro da sua meta de previsão. Algumas perguntas, né, precisamos ser feitas para iniciar um estudo de previsão de demanda, né? O que prever? Vamos utilizar, né, a previsão de demanda em grupos, em itens individualizados, né? Como que vamos fazer? Então é uma pergunta que toda empresa tem que fazer, né? Qual o período dessa previsão? Nós vamos fazer previsão de curto prazo ou de longo prazo? Isso é muito importante para a escolha do método. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Qual a técnica a utilizar, né? Quer dizer, as técnicas de previsão de demanda serão aplicadas a todos os itens produzidos ou apenas aos mais importantes? De repente, a gente pode fazer dentro de uma curva ABC e escolher os itens principais da empresa, né, em torno de talvez 10, 20 itens, né, e fazer a previsão de demanda mais detalhada para esses itens. E quais os recursos, né, que a empresa pode contar para realizar esse planejamento de demanda? Software, se vai ter um MRP, um RP, uma planilha de Excel, né? Muitas vezes a gente pode exportar os dados de um ERP e trabalhar numa planilha de Excel. Bom, cada empresa, cada porte de empresa pode trabalhar de uma maneira, né? E o mais importante, poucas empresas erram mais de 5% quando realizam a previsão de demanda global para todos os produtos. No entanto, erros de previsão para itens individualizados podem ser maiores, ok? Então vamos guardar essa informação aí que é muito importante para a gente. A empresa, né, normalmente ela usa a previsão de demanda futura para determinar a quantidade de componentes que terá em mãos e a capacidade necessária em suas fábricas, ok? As empresas também precisam de previsões para determinar sua própria produção e níveis de estoque. Seus fornecedores também precisam dessas informações pelos mesmos motivos. Então, dentro da cadeia de suprimentos, é muito importante a gente envolver também o fornecedor e os prestadores de serviço dentro dessa previsão de demanda. É o que a gente chama de previsão de demanda colaborativa. Quando todos esses estágios da cadeia de suprimentos trabalham juntos para produzir a previsão de demanda, ela costuma ser mais precisa, mais eficiente no atendimento aos seus clientes. E quais são as características das previsões, né? Previsão são sempre imprecisas e assim devem incluir no seu valor a medida do seu erro. Isso é fundamental.
nós vamos fazer um tratamento de análise de erro das previsões, que é o fator principal dentro de uma previsão de demanda. Previsões de longo prazo, normalmente, são menos precisas que as previsões de curto prazo. Ou seja, as previsões de longo prazo têm um maior desvio padrão de erro em relação à média de todos, em relação ao curto prazo. As previsões agregadas também são normalmente mais exatas do que as desagregadas, que costumam ter um desvio padrão de erro menor em relação à média. Bom, e como entra isso, né, a previsão de demanda dentro do meu planejamento estratégico de produção ou dentro do meu planejamento mestre de produção, né? Então, normalmente, quando a gente fala de previsões de longo prazo, né, nós trabalhamos com planejamento estratégico de produção, que vai definir que produtos, serviços oferecer ao mercado, que estrutura produtiva dispor, ou seja, instalação, equipamentos, nível de atividade e qualificação de mão de obra. Quando estamos falando do médio e do curto prazo, nós já estamos falando do planejamento mestre de produção, né, o PMP, utilizando recursos disponíveis envolvendo plano de produção, estoque, compras, mão de obra e sequenciamento da produção. A previsão de demanda envolve uma boa experiência e julgamento do planejador, mesmo utilizando uma técnica apurada e uma boa base de dados. Então, é muito importante contar com o fator humano, porque muitas empresas consideram o planejamento de demanda, a geração de números, como o essencial. E não, nós temos que ter um poder de julgamento, um poder de análise muito grande. E quem vai estar analisando e planejando, né, ele tem que ter o seu feeling. E o feeling nessa hora é muito importante. É muito importante que a gente trabalhe com avaliação de erro, né, que deve ser uma avaliação constante. O erro, o que é? É a previsão menos a demanda. Então, as empresas têm que fazer uma análise muito apurada dos erros e fazer os ajustes sempre que tiver uma demanda atualizada. Bom, falaremos agora, né, iniciaremos agora os métodos de previsão. Quais são os métodos de previsão e tipos de previsão? Então, nós estamos trabalhando em termos de métodos qualitativos, que são essencialmente subjetivos e contam com o julgamento humano. Ele, por si só, é muito impreciso, mas algumas empresas utilizam eles por causa da experiência. Se tem um produto, por exemplo, que tem um produto maduro no mercado, muitas empresas utilizam um método qualitativo, mas ele em si só não resolve a previsão da demanda. Nós temos os processos de séries temporais, né, que utilizam a demanda histórica para fazer uma previsão, que é o mais normal de ser utilizado, né, juntamente com o processo qualitativo, como nós falamos anteriormente. Temos o método de previsão causal, que supõe que a demanda está altamente relacionada a certos fatores do ambiente. Então, nós temos aí fatores climáticos, fatores econômicos, né? Então, é um processo que a gente chama de causal. E temos também simulações, que imitam a escolha do consumidor, que geram a demanda para chegar à previsão. Normalmente, um modelo de previsão ele pode ser dividido em 5 etapas, né? Em algumas literaturas, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas o principal é o quê? É o objetivo da previsão, a coleta e análise dos dados, a seleção da técnica da previsão, a obtenção dessas previsões e o principal, o monitoramento do desempenho e erro da previsão. Acompanhe agora o nosso material didático complementar. E aí, pessoal, aí vocês viram aí o vídeo aí sobre a previsão de demanda? Então, agora nós vamos começar a falar sobre supply chain. Então, vamos lá. Sabia que a gestão supply chain quase sempre é o fator que destaca as empresas em relação aos concorrentes? No caso do seu negócio, será que a administração da cadeia de suprimentos está fazendo você sair à frente ou atrás dos demais? Essa estratégia é vital para ter mais eficiência operacional e estratégica, além de uma performance cada vez melhor com fornecedores, transportadores e demais stakeholders. O que são stakeholders? São todas as pessoas envolvidas nesse processo
né, da tua empresa nos processos tanto da cadeia de suprimentos quanto no processo logístico. Tá ok? E o que é supply chain? Supply chain no inglês, cadeia de suprimentos. É do inglês, mas ela é uma palavra que vem do chinês também, tá? Depois vocês podem pesquisar lá o que é o supply chain. Ele vem do chinês. Aí no inglês ficou como supply chain, mas ele tem um significado parecido no chinês. Então é um termo que se refere a todos os processos a que os produtos são submetidos, né? Desde a entrada, desde da compra de insumos, o processo de produção, embalagem, distribuição, tudo isso aí faz parte do supply chain, né? Trata-se do caminho que cada mercadoria faz desde a saída da sua matéria-prima, né? Como a gente falou lá, da matéria-prima até a chegada ao cliente final. Ela engloba todas as operações que envolvem a produção, logística e distribuição, viu? A supply chain não é somente para logística, também é para logística, mas ela engloba também a produção do produto a ser entregue para o cliente no final. Seus métodos abrangem todas as áreas de um segmento que influenciam na qualidade da entrega de um item ao servidor ou consumidor, conforme a gente já falou ali, pessoal, tá ok? Qual é a relação entre supply chain e logística? Pela forma com que o supply chain se caracteriza, muitos o confundem com a cadeia, com a ideia de logística, mas os conceitos se diferem entre si. A logística impacta diretamente os negócios ao promover a integração de processos dentro das próprias empresas. Ela é responsável pelas movimentações dos produtos e por todos os documentos ligados a elas. Nessa abordagem, mais que os transportes, são delimitadas estratégias para otimizar a logística e tornar os procedimentos mais adequados e rápidos, né? Também são definidas tecnologias para controlar as cargas e descargas, gerenciar riscos e rastrear as movimentações, né? A gente já falou sobre o rastreamento lá dos produtos, né? Que entra nessa parte de logística. O supply chain também engloba isso, né? A nossa cadeia logística toda, tá ok? Quais são as vantagens de uma gestão de supply chain eficiente? Ao estabelecer um gerenciamento de supply chain eficiente, uma série de benefícios podem ser garantidos pelas empresas. Os principais delas são, vamos aí aos próximos slides onde a gente vai descobrir quais são eles. Quais são esses principais benefícios? Aprimoramento dos serviços, já que os produtos estarão sempre disponíveis e serão entregues no prazo previsto, né? Redução dos custos operacionais, mais uma vez a redução de custo entrando aí, uma vez que serão adquiridos e utilizados apenas os insumos corretos. Além disso, tarefas redundantes são eliminadas, né? Retirar ali o supply chain serve para você tirar... você tem ali 3, 4 pessoas, sendo que uma pode fazer o serviço. Então é para isso que serve o supply chain, sabe, também. Também ajuda na redução dos estoques, né? Pois a previsibilidade da demanda faz com que a ocupação desnecessária dos espaços do armazém deixe de existir. Lembra que a gente já falou sobre esses espaços lá, dos espaços que deixam de existir ou sobra, né? Então o supply chain ele vem para esse conceito também. Ainda sobre as vantagens, né? Ele vai ajudar na diminuição das falhas operacionais, já que todos os processos são mapeados, né, desde o começo até o fim, e podem ter eventuais erros corrigidos com mais celeridade. Você consegue pontuar, né, ser pontual nos seus erros lá e corrigi-los mais rapidamente, né? Então, ainda melhora o acompanhamento de toda a cadeia logística, que pode acontecer, inclusive, em tempo real com o uso da tecnologia. Então, como vimos, o conceito de supply chain deve ser conhecido e colocado em prática para garantir os melhores resultados de uma empresa, né? Então, o supply chain ele é essencial, pessoal.
É algo que você vai levar para a tua vida toda, esse supply chain aí, né? Não só para, né, na área de produção, na área das empresas de produção, de grande produção, como para o agro também, né? O supply chain também está inserido nesse processo do agronegócio, tá ok? Aí, pessoal, temos mais essa atividade aí de fixação sobre o supply chain. Gostaria que vocês fizessem e colocassem lá para nós o que é o supply chain, a primeira pergunta, né? E a segunda é sobre as vantagens de uma gestão de supply chain eficiente. É incorreto afirmar. Letra A, diminuição de falhas operacionais, já que todos os processos são mapeados e podem ter eventuais erros corrigidos com mais celeridade. Letra B, melhor acompanhamento de toda a cadeia, que pode acontecer inclusive em tempo real com o uso da tecnologia. Letra C, redução de demanda, pois a previsibilidade de demanda faz com que a ocupação desnecessária dos espaços do armazém deixem de existir. Ou aprimoramento dos serviços, já que os produtos estarão sempre disponíveis e serão entregues no prazo previsto. Vou dar um minutinho para vocês aí e já volto com a resposta, tá ok? Vamos lá, pessoal, sobre as respostas? O que é a supply chain? Supply chain, no inglês, cadeia de suprimentos, é um termo que se refere a todos os processos que os produtos são submetidos. Resumido, não é só para vocês fixarem o conteúdo, tá ok? E sobre as vantagens de uma gestão de supply chain eficiente, é incorreto afirmar. É a letra D, pessoal. Redução de demanda, pois a previsibilidade de demanda faz com que a ocupação desnecessária dos espaços do armazém deixe de existir. Até uma pegadinha ali, ó. Eu coloquei redução de demanda e pôs a previsibilidade de demanda. Só que não é redução de demanda, ali é a parte dos estoques. Lembra que a gente falou lá? Redução de estoques, né? É redução de estoques, não redução de demanda. Essa parte que diz a previsibilidade de demanda faz com que a ocupação desnecessária dos espaços do armazém deixe de existir. É na parte de redução de estoques, não redução de demanda. Então tem que prestar bem atenção. Então por isso que é a letra C que é a incorreta. Tá ok? Temos aí mais um vídeo aí sobre supply chain, tá ok? Vamos aí ao nosso vídeo. O que é supply chain? Que é conhecido também como cadeia de suprimentos. E por que é tão importante entender bem este assunto para qualquer tipo de negócio? Entender para o que serve o supply chain e conseguir gerar bem esta cadeia é um fator chave para todas as empresas que trabalham para ter sucesso. E é exatamente isso que vamos explicar neste vídeo, de um jeito bem prático. Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Ao comprar qualquer tipo de produto ou serviço, pode ter certeza que atrás dele teve a atuação do supply chain. E para ser direto ao ponto, neste vídeo vamos explicar os seguintes tópicos. 1. O que é supply chain ou o que é a cadeia de suprimentos, para que serve e 7 dicas de como gerir o supply chain. Então vamos lá. O que é supply chain?
Conhecido também como cadeia de suprimentos, o supply chain é um sistema de organizações de atividades, informações, pessoas e recursos envolvidos no processo de transportar produtos ou serviços de fornecedores até os clientes. Por exemplo, imagina que você foi em uma loja comprar um boné. Para cada opção de boné, existe um processo com diferentes fornecedores para sua produção, que por sua vez também tiveram que se relacionar com outros fornecedores para conseguir produzir cada boné. Este foi um exemplo bem básico de supply chain. Repare que cada envolvido nesse processo precisa trabalhar muito bem sua gestão da cadeia de suprimentos para que o produto ou serviço chegue nos clientes de uma maneira eficaz. Seja o lojista, varejista, transportadora, fabricantes, enfim, todos nessa cadeia têm a sua responsabilidade. Conseguir gerenciar essa estrutura do jeito certo e eficiente é o grande desafio dos gestores de cada negócio, e isso exige muita organização e planejamento. 2. Para que serve o supply chain? O objetivo da cadeia de suprimentos é garantir a satisfação dos clientes, atendendo a todas as suas demandas no menor tempo possível, com foco na redução de custos das empresas e aumento na qualidade do produto ou serviço final. O supply chain é feito para que haja uma troca de todas as informações necessárias entre os setores e, dessa forma, fazer com que todo este processo seja trabalhado de forma estruturada, organizada e planejada. Além disso, fazer com que as suas chances de erros diminuam para não descontinuar a cadeia como um todo. E dessa forma, evitar prejuízos, otimizar tempo e atender as demandas dos clientes para aumentar ainda mais o faturamento e lucratividade também de cada empresa envolvida neste processo. Mas é muito importante ressaltar que o supply chain é diferente de logística. Enquanto a logística foca no transporte e no armazenamento de mercadorias, a cadeia de suprimentos abrange todos os aspectos de aquisição e fornecimento de bens. Acaba sendo algo muito mais abrangente que a logística, porque trabalha a cadeia como um todo. Agora, responda uma pergunta rápida. Você tem se preocupado com o supply chain da sua empresa? Como anda o relacionamento da sua empresa com as outras envolvidas na cadeia de suprimentos? Responda aqui nos comentários para dividir com a gente. 3. 7 dicas de como gerir o supply chain. Para gerenciar um supply chain do jeito certo, a empresa precisa entender muito bem os tipos de demanda, nível do serviço requerido pelos clientes e sua distância, os custos envolvidos, entre outros pontos que seja relevante para cada tipo de negócio. E aqui vamos citar 7 dicas que achamos o básico para conseguir trabalhar uma cadeia de suprimentos de uma maneira eficaz. 1. Produção. Foque sempre na necessidade do cliente e na demanda de mercado. Estude muito bem o que e quantos produtos precisa produzir, além de quais partes precisam ser envolvidas. Lembre-se que a demanda e a satisfação do cliente são os pontos principais do processo. Por isso, o foco é em qualidade e capacidade de produção. 2. Fornecedores. Defina quem serão os responsáveis pela produção dos produtos ou serviços a serem vendidos. Planeje muito bem quem selecionar neste momento. Cada escolhido terá uma função crucial no supply chain. Estude a velocidade na entrega, qualidade do produto ou serviço fornecido, além da capacidade e flexibilidade de produção. 3. Estoque. Toda empresa precisa encontrar equilíbrio entre trabalhar com grande estoque, que tem um alto custo para a organização, ou até nenhum estoque, mas que, se mal gerenciado, pode comprometer a capacidade de atender a demanda do mercado. Então, defina qual modelo de estoque é o melhor de acordo com o seu próprio negócio. 4. Localização. Determinar a localização de cada parte do supply chain é importante porque isso influencia na logística e, consequentemente, em quanto tempo o produto ou serviço chegaria até o cliente. Além disso, quanto mais longe for cada local, provavelmente os custos de transporte aumentarão também. Então, avalie bem todos os cenários possíveis para entender o que é mais viável para a sua empresa. 5. Transporte. A logística que citamos anteriormente é fundamental neste processo. Logo, juntamente com a localização que citamos agora, estude parceiros e opções que atendam suas necessidades e sejam pontuais. 6. Informação. Escute o que os clientes têm a dizer, mas também todos os envolvidos no supply chain. Será dessa maneira que você conseguirá otimizar e melhorar ainda mais a sua cadeia de suprimentos, através de pontos de vistas de diferentes partes. 7. Equipe alinhada. Toda a sua equipe precisa estar extremamente alinhada e engajada com o processo, porque será ela que fará com que o supply chain funcione no dia a dia. Pode ter certeza que, se os membros não estiverem comprometidos, alguma parte da cadeia vai falhar e, consequentemente, quebrar todo o fluxo do supply chain.
e isso pode causar grandes prejuízos para o seu negócio. Isso é o supply chain, ou cadeia de suprimentos. É garantir a satisfação dos clientes, fazendo com que eles recebam o que foi pedido de forma satisfatória. E para isso, é preciso planejar e controlar muito bem cada parte do processo do supply chain que falamos nesse vídeo. Então, só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é supply chain? 2. Para que serve? E 3. 7 dicas de como gerir o supply chain. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, combinado? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima. Gostaram aí do vídeo? Espero que tenham gostado. A gente prepara aí essas aulas e traz uns vídeos aí em cima dessa pauta para que venha fixar o conteúdo aí. Não só a gente falando, mas o vídeo em si venha trazer essa fixação do conteúdo para vocês, tá ok? Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? A previsão de demanda, seus impactos na cadeia logística, os tipos de previsão de demanda, os seus conceitos, né? Ainda falamos sobre supply chain, o que é supply chain, e qual a importância para a logística e as vantagens de uma gestão de supply chain eficiente. Pessoal, espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula aí de hoje, né? E espero que todos, né, essa semana venha ser produtiva e abençoada para todos. E que Deus abençoe a todos, aí os alunos do nosso curso técnico em agronegócio, e os alunos aí da escola sejam todos abençoados, professores aí também, os mediadores, os diretores. E até uma próxima aula, até a próxima semana, e que Deus abençoe a todos nessa semana. Amém?